primeiro Defensoria Explica de 2023 começa agora, com algumas mudanças no formato e várias novidades dos primeiros 2 meses de atuação de defensoras e defensores. Entre os destaques deste início de ano estão 3 mutirões de vagas escolares, que aconteceram em Campo Grande e em Dourados, e foram destaques na mídia. Juntas, as ações atenderam quase 500 famílias nas 2 cidades. Confira as entrevistas da coordenadora do NUDECA, defensora Débora de Souza Paulino, e do defensor da Infância e da Adolescência, Bruno Grassani. A gente procura entender se realmente essas crianças ficaram sem vagas ou se as vagas foram disponibilizadas em local que não é o ideal para essa família. Enfim, a gente busca adequar, né, essas situações. Tem situações também em que grupos de irmãos ficam em escolas separadas, então a família busca para que possam ser reunidos na mesma escola. Agora, todos os pedidos são encaminhados para a Justiça e devem receber uma decisão em até 15 dias. Segundo a Defensoria Pública, a maioria dos casos é atendida. Normalmente a gente consegue, em alguns casos a gente consegue na esfera administrativa mesmo. Na maioria dos casos nós ingressamos com ação judicial. Inclusive hoje a gente apega a documentação e já dá início a essa ação. E aí tem sido muito rápido, né, a resposta também do judiciário para que essas crianças sejam inseridas o mais rápido possível na escola. Todos têm o direito, todos deveriam ter sido contemplados, né? Não sendo contemplados ou sendo contemplados com vagas distantes, a gente tenta resolver de forma extrajudicial, não sendo possível de forma judicial. Não tem um prazo certo para resolver a situação, mas a gente espera já com o ofício. Seria mais rápido. Não sendo possível, demanda judicial demora um pouco mais. O terceiro mutirão de vagas, que aconteceu no último dia 25 de fevereiro, já iniciou com 100 famílias agendadas. A ação aconteceu exclusivamente após o feriado de Carnaval. Se você, mãe, pai ou responsável precisa desse tipo de atendimento, basta acessar a plataforma virtual no endereço www.defensoria.ms.def.br e agendar o atendimento. Ou se dirigir pessoalmente ao NUDECA, que fica na Avenida Afonso Pena, 3850. E falando ainda sobre os direitos da criança, no início deste ano, o abandono de um recém-nascido dentro de uma caixa de papelão em Campo Grande levantou novamente o debate sobre a entrega legal ou entrega protegida. Esse mecanismo da Justiça garante que essa criança seja adotada de forma correta e não exposta ao risco de morte. A coordenadora do NUDECA explica como funciona. Vamos assistir. A entrega legal ou entrega protegida é um mecanismo, é um procedimento da Justiça onde se permite que crianças sejam entregues pela própria mãe para serem colocadas em processo de adoção. Esse procedimento vem justamente para sanar aquelas situações onde crianças são abandonadas em locais muitas vezes inapropriados, locais onde essa criança pode vir a uma situação de risco, inclusive risco de morte, caso ela não seja encontrada em tempo rápido. Então, essa modalidade se permite que a mulher receba um tratamento humanizado, um atendimento, para que as razões dessa entrega sejam também esclarecidas de forma respeitosa e que se apure se essa decisão da mulher é uma decisão realmente consciente e amadurecida. Se for uma decisão baseada em um momento de desespero, ou seja por dificuldades de ordem financeira ou social, normalmente as equipes são preparadas para poder auxiliar essa mulher caso ela tenha a intenção de permanecer com a criança. Se realmente for uma decisão consciente dessa mulher, uma decisão já tomada, então ela vai ser encaminhada para que seja ouvida pelo sistema de justiça de forma também rápida e sigilosa, para que essa criança possa depois ser colocada em adoção, respeitando-se todo o sistema que envolve o Sistema Nacional de Adoção. Então nós orientamos para que essas mulheres que tenham interesse, que tenham intenção, que busquem a vara da infância de suas localidades, busquem o fórum de sua cidade e podem também buscar a Defensoria Pública, onde nós também recebemos essa demanda para que nós possamos fazer o atendimento dessas mulheres e os encaminhamentos que forem necessários. Lembrando que
Mesmo em caso de entrega, a lei permite um prazo de arrependimento de 10 dias. Então, se dentro de 10 dias essa mulher manifestar o desejo de reaver o seu filho de volta, ela pode buscar novamente a Justiça ou a Defensoria Pública para informar desse desejo, e aí os procedimentos serão adotados. Nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco recebemos o coordenador do Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos, defensor Matheus Sutana. Voltamos com o programa Defensoria Explica e nessa edição recebemos o defensor público Matheus Sutana, que coordena o Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos. Seja bem-vindo, defensor. Muito obrigado. Bom, e nós acabamos de sair do mês de fevereiro, um dos mais festivos no Brasil, e o NUDED emplacou uma participação muito importante na folia deste ano. Com a recente mudança na lei do racismo, o NUDED endossou a campanha junto a grupos do movimento negro do Estado, lideranças de blocos e escolas de samba da capital e também junto a militantes na promoção dos direitos da comunidade LGBTQIA+. Como foi essa organização, defensor? Olha, foi muito interessante. A Defensoria Pública chamou vários representantes desses blocos, junto com vários outros coordenadores institucionais, o NUDECA, o NUDEM, que são coordenadores da infância e da mulher, respectivamente, junto com o setor de projetos e convênios. E a gente sentou, ouviu as demandas dessas pessoas e ponderamos também as principais questões que nos afligiam. Os principais problemas que poderiam acontecer no Carnaval, problemas relacionados a racismo, a intolerância, a homofobia e dentro também de cada um dos outros núcleos, problemas relacionados à bebida alcoólica dada a crianças e à violência de gênero das mulheres. E foi muito interessante porque a gente percebeu uma receptividade muito boa dessas pessoas. Houve uma organização por parte da sociedade civil em comparecer e a Defensoria acabou produzindo um material impresso e digital também sobre isso, porque afinal de contas o Carnaval é um festival cultural, deve ser devidamente curtido por todos, mas com responsabilidade. Com certeza. Bom, é isso aí, tem que curtir o Carnaval com muita responsabilidade. O bloquinho da Defensoria tá super online. Bom, a Defensoria ela tem marcado presença nas ruas de Campo Grande nos últimos anos. E muito disso é resultado da atuação do NUDED com as pessoas em situação de rua, durante o período noturno e também da madrugada. Além do atendimento jurídico, o trabalho de 2022 foi marcado com a doação de roupas e cobertores a assistidas e assistidos também. Fala um pouco pra gente, defensor, como tem sido a experiência, né, nessa atuação aí nas ruas e quais as perspectivas também para o ano de 2023. Olha, foi uma experiência, Dani, muito diferente de toda a experiência que a gente teve em relação a atendimento jurídico da Defensoria. Uma coisa é o atendimento do gabinete, quando o assistido chega, por mais que ele seja hipossuficiente, ou seja, não tenha condição de contratar advogado, ou tenha uma hipossuficiência organizacional, ele não é tão hipossuficiente quanto uma pessoa em situação de rua no momento do atendimento noturno. Lá a gente percebe realmente a ausência do Estado, a ausência de políticas públicas e a necessidade de nós estarmos ali realmente. Não há documentação civil, nós estamos acompanhando muitas pessoas, isso é bom registrar, porque nós não fazemos atendimentos esporádicos, né? No ano de 2022 nós fomos várias vezes, tivemos um cronograma anual de atendimento, então nós pudemos acompanhar o atendimento e atender uma mesma pessoa várias vezes. E ali a gente pôde dar a documentação civil, fornecer a certidão de nascimento, encaminhar ela para os principais serviços, ajuizar as ações pertinentes. E foi muito gratificante a gente conseguir, em alguns casos, sempre
levando em consideração a autonomia desta pessoa, a garantia dos direitos que dela necessitavam, né? E no último encontro a gente conseguiu também fazer essa campanha, que contou com a participação de todas as defensoras, defensores, assessores e servidores de modo geral da Defensoria, e foi muito bonito, porque houve uma adesão muito grande das pessoas da Defensoria, e ali na hora da entrega houve também uma emoção muito grande. As pessoas em situação de rua ficaram muito emocionadas na hora de receber ali aquela doação de roupas, e foi muito interessante. Importante lembrar que a Defensoria ela faz esse atendimento na rua mesmo, não é um atendimento em instituições de acolhimento às pessoas em situação de rua, como já existem outros projetos. E, no caso, a Defensoria ela se utiliza da van dos direitos e vai em pontos específicos, abre ali a sua tenda e com muita tranquilidade faz o atendimento noturno. Para 2023, a nossa expectativa é, inclusive, aumentar esses atendimentos em pontos diversos do que a gente já tinha feito, porque a gente percebeu a necessidade de lá estarmos. Com certeza. Bom, o defensor falou ali que criou-se um vínculo, né, com os assistidos, por voltar várias vezes aos mesmos pontos. E o que tem acontecido aqui em Campo Grande é um fenômeno de migração dessas pessoas. Elas estão saindo desses locais, indo para as margens de córregos. Como que o NUDED tem acompanhado essa situação? A pessoa em situação de rua, por si só, ela é um grupo heterogêneo que não se vincula a um determinado local. Ela por si só, é um grupo que migra, que está sempre em constante movimentação. Só que é importante a gente tentar entender o porquê que essas pessoas, de forma coletiva, se movimentam em um mesmo momento. Então, pode ser que ali esteja ocorrendo algum tipo de ação que, de alguma forma, coagiu, espantou ou lesou o direito dessas pessoas. E a gente tem que lembrar que no Brasil não existe nenhum tipo de crime ou contravenção a pessoa permanecer na rua. É um direito constitucional de ir e vir e permanecer nesses locais. Então, a luta da Defensoria é pela garantia de direitos. A partir do momento que essas pessoas saem sem nenhuma justificativa e vão para outros pontos, inclusive pontos que colocam em risco a vida dessas pessoas, como você citou, a gente tem acompanhado, e inclusive um desses pontos que a gente pretende levar a van é para um desses pontos, para tentar entender. Nesses atendimentos que a gente faz, além do atendimento jurídico e do atendimento humanitário que a gente acaba levando, que a gente leva também ali sempre um lanche, alguma coisa, a gente também está aberto a denúncias de violação de direitos humanos. E com esses vínculos que são criados, a gente percebe que essas pessoas elas têm cada vez mais se aberto ao atendimento da Defensoria, confiado no trabalho, na atuação da Defensoria para a garantia dos seus direitos e para o relato mesmo das suas situações. Com certeza. Bom, o NUDED, então, além do atendimento, ele recebe muitas denúncias também. Dentro ali daquele atendimento ali na rua, diretamente com o assistido, há casos que eles relatam algum tipo de abuso a mais de moradores? Sim, sempre há alguma situação ali eles estão numa situação de vulnerabilidade extrema. Então, sempre vai haver algum tipo de violência, seja estatal, seja entre eles, seja uma violência institucionalizada, enfim. E aí as providências são tomadas, né? A gente encaminha ofício, quando há uma situação que a gente entende que foi uma situação criminosa, a gente oficia a delegacia respectiva para instaurar uma investigação criminal. E assim a gente vai dando o mínimo de dignidade e cidadania. Cidadania nada mais é do que a pessoa
conseguir aí gozar todos os seus direitos, como qualquer pessoa que não está em situação de rua tem de gozar na vida social. Com certeza. Bom, com relação aos direitos da pessoa idosa e ou com deficiência, quais são os procedimentos que estão em andamento e quais as perspectivas também para esse ano? Em relação às pessoas idosas, a gente tem recebido várias demandas pelo site da Defensoria, por meio do e-mail do NUDED, e a gente recebeu recentemente, por meio do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa aqui de Campo Grande, uma denúncia envolvendo uma ILPI, envolvendo maus tratos, supostos maus tratos à pessoa idosa. Então, o nosso procedimento padrão foi a instauração de um procedimento e, a partir disso, a gente oficiou todas os agentes estatais possíveis que teriam ali que fazer uma investigação. Estamos colhendo material para analisar e, a partir daí, a tomada de medidas legais, judiciais cabíveis, se assim a gente entender que é o caso, né? Também chega muito para a gente casos de idosos abandonados, idosos negligenciados pelos seus familiares. E a gente tem muito cuidado para não objetivar esse idoso. O idoso ele não é um mero objeto, é um sujeito de direitos. Então a gente nunca pode ir pela vontade única e exclusiva da família, sabe? Muitas vezes a família ela chega e ela quer resolver o problema que o idoso se tornou na vida da família. E a nossa atuação é sempre no sentido de resguardar os direitos da pessoa idosa, que tem todo um estatuto a protegendo e garantindo toda uma gama de direitos, de liberdades, de consciência, de crença, liberdades comunitárias, do direito dessa pessoa de viver na sua família, de ter a posse, a propriedade da sua casa, enfim. Então, a nossa atuação é sempre nesse sentido. E sempre buscar a responsabilidade primeiro da família, depois da sociedade, por fim do Estado. Então, em último caso, depois que a gente analisa ali nas circunstâncias fáticas, que não há mais a possibilidade de reinserção dessa pessoa no seio familiar, que não é mais possível que essa pessoa realmente está numa situação de negligência, a ponto de ferir ali o direito à vida, aí sim a gente busca uma institucionalização em uma instituição de longa permanência ou em outro órgão, em outro serviço do município. Há outro procedimento também, que inclusive veio da própria sociedade civil, a gente num congresso estadual sobre o direito das pessoas com deficiência, isso foi colocado, da dificuldade que as pessoas com deficiência auditiva estavam tendo aqui em Campo Grande, quando precisavam de um atendimento de urgência e emergência nas UPAs, porque muitas vezes elas chegavam e elas não eram compreendidas, seja pelo médico, pelo enfermeiro, pela a pessoa ali atendente inicial. Então a gente analisou, percebeu a existência de uma lei municipal aqui em Campo Grande, e, a partir disso, já solicitamos informações, estamos colhendo os dados necessários também para saber quantos atendimentos o município de Campo Grande fez, qual a tecnologia que foi utilizada, e aí também, a partir daí, a gente tomar as providências legais cabíveis para garantir o mínimo, porque não tem como uma pessoa com deficiência que chega numa UPA, que é justamente um órgão, um serviço de urgência e emergência, ela ainda ter uma dificuldade adicional, que é a barreira linguística. Isso, inclusive, pode levar essa pessoa a óbito. A dificuldade medicamentosa, a pessoa não consegue compreender qual medicamento ela vai tomar, ela não consegue dizer exatamente e ser compreendida de qual o sintoma que ela tem. Então, é uma situação muito delicada que o NUDED está acompanhando de perto. É isso. Bom,
Gente, o NUDED, eu vou passar aqui de novo para o defensor, para ele falar onde fica o NUDED, quem pode procurar o NUDED, né? A defensoria está com as portas abertas, não é mesmo, defensor? Isso aí, o NUDED está na rua Pires Barbosa, 1464. A gente pode ser contactado por meio do site. Lá no site tem todas as informações, também pelo e-mail. E o importante é que a gente realmente assim busque os nossos direitos. A Defensoria Pública está aí para isso, mas a gente precisa acionar os órgãos competentes para que o nosso direito não pereça. Com certeza. Muito obrigada pela participação de hoje, defensor. Imagina. O Defensoria Explica é um programa produzido pela Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul com a parceria da TV Assembleia. A edição de hoje fica por aqui. Nos sigam nas redes sociais. Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul, há 40 anos acreditando em uma nova história para você. Até a próxima!